Vera Silva, vai fazer a leitura e o comentário das questões 776, 777 e 778 do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, o capítulo 6º, da parte 3ª. A gente começa hoje a estudar a Lei do Progresso. Estado da natureza é o subitem. Kardec indaga: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Os espíritos respondem: não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não o foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica. Tendo o homem no estado de natureza menos necessidade... essa é outra pergunta, gente, 777. Tendo o homem no estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando no estado de maior adiantamento. Diante disso, que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade na terra? Os espíritos respondem: que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes do que os homens feitos. E tem uma terceira pergunta, onde Kardec indaga: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? E os espíritos respondem: não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar à sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Bom, então vamos primeiro fazer uma definição do que vem a ser o estado da natureza. Então, o estado da natureza é um conceito da filosofia política que descreve uma situação hipotética da humanidade, onde o homem viveria sem nenhum tipo de governo, sem nenhum tipo de sociedade organizada, onde todos os homens seriam livres e iguais. Esse conceito, ele foi, muitos pensadores propalavam esse conceito, mas cada um tinha uma visão distinta do que era esse estado da natureza. De acordo com a pesquisa que eu fiz no Google, os 3 principais seria Thomas Hobbes, que achava que o homem nesse estado de natureza, ele era violento, ele era um indivíduo extremamente violento. Locke dizia que o homem seria livre, seria igual, que ele seria feliz. E Rousseau, que é o mais famoso deles, dizia que o homem seria feliz porque ele viveria isolado, mas quando começasse a se formar as sociedades, ele seria corrompido. Então, esse é o estado da natureza. E o Kardec fez essa pergunta por conta dessas teorias. E aí Kardec indaga: a lei natural e o estado da natureza são idênticos? Aí nós vamos lembrar que na questão 614, os espíritos definem que a lei natural é a lei divina, é a lei de Deus. E os espíritos dizem: a lei natural é a lei criada por Deus, e o homem só é infeliz quando dela se afasta.
Por isso que os espíritos dizem que o estado da natureza e a lei natural são distintos. O estado da natureza seria o ponto de partida, o estado primitivo, a nossa infância. E Kardec, os espíritos respondem que é o ponto nosso de partida do nosso conhecimento intelectual e moral. Então, são duas coisas distintas. Depois, na segunda pergunta, o Kardec, ele fala o seguinte: mas se o homem, no estado de natureza, ele não tinha tanta necessidade como aquelas que a gente tem hoje já convivendo na civilização, ele não seria mais feliz? E os espíritos são enfáticos. Eles respondem que seria a felicidade do bruto. E depois eles amenizam dizendo: olha, seria como a criança não é mais feliz do que o adulto? Então, esse estado da natureza é um estado temporário, não tem como nós permanecermos, o homem permanecer sempre nesse estado, porque nós somos regidos pela lei do progresso. A lei do progresso, ela rege todo o universo. Então, tudo aquilo que a gente está conhecendo, todo esse conhecimento que nós trazemos, são acervos nossos que nos impulsionam, porque nós estamos submetidos a essa lei. E a terceira questão, o Kardec pergunta: mas o homem pode retrogradar para esse estado de natureza? E a resposta é que não, que, igual eu falei, tudo aquilo que nós já acumulamos de conhecimento, de moralidade, a gente é nosso, é conquista nossa. Então, a gente não retroage para o ponto inicial. Eu, como adulto, eu vou reencarnar em outros corpos, mas eu vou trazer todo esse conhecimento. Eu não vou voltar mais como um espírito primitivo que foi o meu início. Então, a gente tem que lembrar sempre que nós somos perfectíveis, como Kardec nos diz, e que nós somos impulsionados pela lei do progresso, e que um dia nós seremos espíritos perfeitos. Para isso, basta as nossas atitudes. Mas mesmo que hoje eu não faça coisas boas, uma hora eu não vou ficar parada para sempre. Uma hora eu vou compreender e eu vou começar a trabalhar pela minha melhoria moral. Muita paz. Nossa gratidão a Aurelene, que Jesus a abençoe. E para o estudo do Evangelho da noite de hoje, nós temos a alegria de receber nosso irmão Emídio Brasileiro. É um grande trabalhador do Cristo, grande divulgador do Evangelho, escritor, orador, faz um grande trabalho aí no movimento espírita, na sociedade brasileira e geral, né, da humanidade. Muito bem-vindo, Emídio. O tema que ele vai abordar para nós hoje, um tema muito interessante, que faz parte das parábolas, né, do Evangelho, e hoje é a parábola dos talentos. Meus irmãos, muita paz. Essa semana, um grande trabalhador da doutrina, orador dessa casa, que conhecemos há muitos anos, há quase 40 anos, Paulo Cesário de Souza, desencarnou e nos deixou lições profundas. Numa dessas madrugadas, orando por ele, veio a seguinte inspiração: Paulo é um espírito intercessor. Quando ele abre a boca e pede, as portas do céu se abrem e atendem. E levamos essa mensagem a ele no hospital. E o olhinho dele brilhou. Ele falou: eu tenho que orar mais. É um ser humano, agora espiritualmente falando, é um espírito dedicado, conhecedor profundo da doutrina espírita. Paulo Cesário, além de todo conhecimento, tinha uma grande virtude, que é a humildade. E realmente,
eu fui um dos beneficiados da intercessão dele. Um dia, Paulo me ajudou intercedendo a meu favor. Então, é um ser realmente que sofreu durante alguns meses, me parece que 2 anos, e com resignação, com dedicação à fidelidade do Evangelho que ele tanto abraçou. Então, que ele receba de nós, nosso querido Paulo Cesário, as palestras dele estão na internet. De vez em quando eu assisto alguma palestra dele. Digita no Google, Paulo Cesário de Souza. Palestras que ele ministrou durante muitos anos, aqui nessa casa e em quase todas as casas espíritas do estado de Goiás. Em todas as casas espíritas ele passou. Além de ter um programa de rádio, durante muitos anos, que ele levava a doutrina espírita para todas as regiões. Então, sugiro aos irmãos conhecerem as palestras, o trabalho do nosso querido Paulo Cesário. O nosso tema da noite trata da parábola dos talentos. A doutora Marizei vai ler o que nós escrevemos no Tratado dos Evangelhos. Mas eu queria deixar uma coisa registrada. O que está escrito aqui é o resultado de mais de 40 comentários, mais de 40, de teólogos espíritas, estudiosos espíritas, evangélicos e católicos, a respeito dessa parábola. Então, é uma síntese do que eles estudaram, do que eles propuseram em seus estudos acerca dessa parábola. As parábolas de Jesus, cada uma delas, cada parábola de Jesus, se for estudada com profundidade, dá um livro dessa espessura. Cada parábola. Cada parábola de Jesus pode ser interpretada de diversos modos. Daria um livro de quase 900 páginas. Cada parábola. A parábola dos talentos, de forma especial, nós pesquisamos, ouvimos, lemos mais de 100 teólogos para explicarem essa parábola. E hoje nós vamos ter a leitura da parábola e da interpretação dessa parábola, que não vem apenas do meu conhecimento, mas dos conhecimentos desses teólogos que nós pesquisamos. Kardec, Pastorino, espíritas, vários outros estudiosos, mas eu quero aqui homenagear todos os teólogos, todos os estudiosos do Evangelho, de todos os segmentos cristãos. De todos os segmentos cristãos. Então, vamos à nossa parábola dos talentos e depois nós vamos prosseguir com as reflexões. Irmãos e irmãs, boa noite. Tudo bem com vocês? Quem estiver com o livro aí em mãos, pode abrir na página 637, Parábola dos Talentos. Eu não sei vocês, mas se eu leio assim, no mesmo tom de voz, eu me distraio. Vocês se distraem? Se eu ouvir alguém lendo no mesmo tom de voz? Depois do 3º parágrafo, a mente já se dispersa? Não? Parabéns, então, a minha dispersa. Então, vou ler, pedir licença para ler de forma um pouco cênica. Parábola dos talentos. Será ainda semelhante a um homem que, ao viajar para fora do país,
chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Qual o critério? Segundo a capacidade de cada um deles. Depois partiu. Imediatamente, o que recebera 5 talentos saiu, negociou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que só tinha recebido 1 saiu e fez o quê? Uma cova na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se do que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 e disse: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei. Entra na alegria do teu Senhor. Fez render, não é? Aproximou-se também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei. Entra na alegria do teu Senhor. Ainda estão comigo? Sim? Todos atentos? Então vou continuar. Ao se aproximar finalmente o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Assim, pois, atemorizado, fui ocultar debaixo da terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe o Senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Devias, portanto, ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e quando eu viesse, receberia pelo menos com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. E aí? Interpretação? Interpretação de Emílio Silva Falcão Brasileiro e seus estudos. Tudo bem por aí? Então lá vai. A parábola dos talentos, narrada unicamente pelo Evangelho de Mateus, ou seja, não tem Marcos, Lucas e nem João, é semelhante à parábola das minas narrada por Lucas. É o prosseguimento do sermão profético de Jesus, que complementa a parábola das 10 virgens. Mais uma vez, o mestre ressalta a necessidade do cumprimento do dever diante da confiança na misericórdia divina. Nesta parábola, observa-se a lei moral do trabalho e a lei de justiça, amor e caridade, que estabelecem diretrizes seguras
para o progresso intelecto-moral do espírito. Perdão. Então, os talentos são habilidades naturais concedidas por Deus ao espírito. Por exemplo, vamos lá. Exemplos de habilidades: a inteligência, a liberdade, a vida. Na parábola, Jesus considerou o talento como unidade monetária que valia 60 minas. Lembrando que mina era uma moeda grega que valia 100 dracmas. Um boi, naquela época, por exemplo, custava 5 dracmas. Aqui é o baiano que virou goiano. Um boi valia 5 dracmas. Portanto, o talento era uma unidade monetária de muito valor. Então, ele não deu qualquer quantia. O mestre estava às vésperas de ser preso e martirizado. Fatos que considerou o prenúncio de sua viagem para fora do país, segundo a analogia com a parábola. Quem seriam os servos? Os servos são os seus discípulos que receberam de suas mãos os bens mais preciosos da verdade, do amor e da justiça, de acordo com a capacidade de cada um. Jesus outorgou-lhes a missão de multiplicar o quê? Os seus ensinamentos. Os discípulos do Cristo são aqueles que se comprometem a cumprir a missão de praticar e divulgar a sua mensagem. Nesta narrativa, esses discípulos são representados por 3 servos. Mais uma vez, o número 3, que simboliza a comunicação para o perfeito entendimento da mensagem. O primeiro servo ou discípulo, aquele a quem o Senhor confiou maior bem para ser administrado, foram confiados 5 talentos. O número 5 simboliza a expansividade. Ao segundo, o Senhor deu 2 talentos. O número 2 representa o companheirismo. Ao terceiro, deu apenas 1 talento. O número 1 significa a individualidade. 2026 dá número 1, né? A soma dos talentos oferecidos aos servos é 8, número que representa o poder, a riqueza. Depois de confiar os seus bens para os funcionários, o homem partiu, o que simboliza o retorno do mestre depois de fechar o seu ciclo de vida terrena. Os 2 primeiros servos dobraram os talentos, estão lembrados? Enquanto que receberam um talento, enterrou o dinheiro com medo de receber reprimenda de seu patrão por realizar negócio mal sucedido. O medo, né? Diante da postura dos bons servos, o homem lhes disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te porei. Entra na alegria do teu Senhor. Quem cumpre seus deveres, ainda que mínimos, ganhará a alegria de assumir maiores responsabilidades diante da confiança do Pai Celestial. E maiores bênçãos também. Ao que nada fez para multiplicar o talento, o homem chamou de servo mau e preguiçoso e ordenou que o único talento confiado a ele fosse transferido ao que tinha 10 talentos e que o servo fosse lançado nas trevas exteriores, ou seja, nas dificuldades tortuosas que encontraria fora da obediência diante das leis de Deus. Terminando. Outras reflexões devem ser destacadas a partir desta parábola. A. Os talentos foram distribuídos na proporção da capacidade administrativa de cada um, ou seja, de seus níveis evolutivos. B.
Os talentos também representam as oportunidades evolutivas oferecidas pela misericórdia divina a cada espírito encarnado ou desencarnado. C. A gratidão é a virtude que inicia o progresso em todos os sentidos. Quem não sabe agradecer o que tem, perderá até o que pensa ter. Vou repetir esse. Quem não sabe agradecer o que tem, perderá até o que pensa ter. Eu estou usando horário ali. D. Na seara da responsabilidade, é melhor fazer o mínimo possível do que nada fazer ou atrapalhar os que fazem. No caso da parábola, depositar o talento num banco para aurir rendimento seria a última opção, porquanto não há trabalho com essa prática. Mas nem isso foi feito pelo terceiro servo. E as bênçãos são multiplicadas quando se é responsável e produz, por intermédio do trabalho, mais singelo em prol da vida, do aproveitamento do tempo, da liberdade, do respeito, da família, da saúde, da inteligência e de todas as oportunidades oferecidas pela bondade divina, que temos todos os dias. F último. A recompensa dos que cumprem seus deveres morais sempre será a alegria que uma consciência reta pode proporcionar. O dia ou o momento da prestação de contas ante as bênçãos recebidas sempre chegará, embora não seja possível saber quando e como ocorrerá essa cobrança. No entanto, diante do tribunal da consciência, todos os dias e horas são momentos para se corrigir o passado delituoso por meio do arrependimento, da humildade, do perdão, do amor ou da mudança de conduta para o bem. Desse modo, estaremos em sintonia com as leis de Deus e desfrutaremos das bem-aventuranças conforme os ensinamentos de Jesus. Vigiemos e oremos para que esse momento de glória não seja adiado. Muito obrigada. Obrigada. Meus irmãos, por mais que um orador possa, inspirado, interpretar qualquer tema, ou um professor, ninguém dá conta de competir com o livro. Nenhum professor dá conta de competir com o livro. Nenhum orador dá conta de competir com o livro. Então, a leitura é fundamental para nós aprendermos. O que é o talento? Para simplificar, cada talento seria uma espécie de moeda, uma moeda de ouro. A um, o Senhor deu 500 moedas de ouro, 5 talentos. O talento era uma moeda poderosa. A outro, 200 moedas de ouro, 2 talentos. E a outro, 100 moedas de ouro, 1 talento. Era tudo o que ele tinha. Então, o patrimônio desse senhor, segundo a parábola de Jesus, era de 800 moedas de ouro. É muito dinheiro. Quase 1.000 moedas de ouro. E essa parábola foi narrada por Jesus na semana da sua crucificação, no seu sermão escatológico. O que é o sermão escatológico? O que significa escatológico? Do final, do fechamento do ciclo, do Apocalipse, o sermão do fim. Então, Jesus, nesse sermão, ele inseriu a parábola das 10 virgens e também a parábola dos talentos. E esse, segundo Jesus,
esse homem iria viajar para outro país. E esse homem é o próprio Jesus que iria para outro país, sairia do planeta Terra. Ele, o governador da Terra, sairia da forma física humana, mas continuaria aqui. E ele delegou esses talentos, esse patrimônio, para pessoas de sua confiança, mas de acordo com a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade. Então, os 2 primeiros dobraram, receberam 500 moedas de ouro e devolveu as 500 mais 500 moedas de ouro, ou seja, 1000 moedas de ouro. O outro recebeu 200 moedas de ouro e devolveu 400 moedas de ouro. E o outro recebeu 100 moedas e ficou com medo. O grande obstáculo do espírito para a evolução é o medo. O psicólogo Emílio Umbira e Lopes, autor do livro Os 4 Gigantes da Alma, nos últimos momentos de sua vida física, chamou seus discípulos e lhes disse: tirem o sexo da vida psicológica do homem, porque o problema do homem é o medo, e coloquem o medo para estudar. Estudem o medo. Foi o medo, ou é o medo, que faz com que nós enterremos os nossos talentos. Vamos verificar a questão prática. O medo. Nós estamos aqui nesse planeta para um único fim: evolução intelectual, adquirir conhecimento, sabedoria, e evolução moral, adquirir amor, sentimento. Amor a todos. Inteligência vem da instrução, moralidade do sentimento, amor. Mais evoluído moralmente é quem mais ama. Mais evoluído intelectualmente é quem mais conhece e compreende. Mas aquele que enterrou seu talento, que não fez nem o mínimo de colocar o dinheiro para ter as suas correções, ele teve medo, porque o Senhor era exigente, cobrava e, provavelmente, era alguém demonstrando aí que exercia a função da lei divina. Ou seja, as leis divinas são exigentes, embora o Pai seja misericordioso, amoroso, mas determina a justiça como forma também de evolução. Vamos falar aqui, em breves palavras, o que muitas vezes gera esse medo. Nós estamos aqui para tratar de assuntos espirituais, mas no mundo físico, material. Nós precisamos de comer, de beber, de vestir, de morar. Mas vem Jesus dizendo: a vida não é mais importante do que as vestes. Muitas vezes não, quase sempre, nós passamos a maior parte do tempo do nosso dia, da nossa vida, preocupados em ganhar dinheiro, termos patrimônio, administrarmos patrimônio, e nós nos esquecemos dos verdadeiros patrimônios e valores espirituais, e enterramos os talentos. Nos são dadas quantas pérolas preciosas, quantos valores, e nós enterramos porque nós nos distraímos com a ambição, a busca pela fama, a busca desenfreada pelo poder. Fama, riqueza, poder.
e as vaidades das profissões. Nós que somos professores universitários, muitas vezes nos perdemos em artigos científicos, numa preocupação de títulos acadêmicos, e não escrevemos, e não produzimos, falamos, pregamos. Eu disse para Marisei que eu escrevi esse livro porque os meus mestres, que sabiam muito mais do que eu, estavam preocupados demais com a vaidade intelectual acadêmica. Eu conheci pessoas que poderiam fazer um trabalho desse nível, e eu, o último da fila, já que os primeiros da sala não quiseram porque estavam preocupados com a vaidade, com as preocupações da profissão, com as preocupações do status social, e que poderiam fazer um trabalho até bem melhor do que esse que eu fiz. Aí Deus pegou aquele que Ele deu 1 talento, e o talento foi multiplicado por 100. E aquele outro que veio com 10 talentos, tem gente que enterra, não é 1 talento não, enterra os 10. Tem gente que enterra os 5 talentos. A parábola diz: recebeu 5, transformou em 10. Recebeu 2, devolveu 2. E recebeu 1, enterrou. Mas também tem o inverso. E o inverso é, tem gente que vem com 1 talento e transforma em 10. E tem gente que vem com 10 e enterra os 10. Toma aqui os 10, Senhor. A família, por exemplo, é um talento. O marido, a mulher, são talentos, mas não no sentido moral ou de virtude, mas são bênçãos de Deus. Os nossos cônjuges têm que ser melhores, porque convivem conosco. As pessoas que convivem conosco têm que se tornar melhores por nossa influência. Mas se não quiserem também, o livre-arbítrio seja respeitado. Muitos de nós recebemos talentos maravilhosos, enxergamos, ouvimos, caminhamos, sentimos, raciocinamos. São talentos preciosos. E o que é que nós estamos fazendo com esses talentos? Com a voz, com o raciocínio, com a inteligência brilhante. Porque todos nós temos inteligências brilhantes. Cada um aqui é gênio em alguma coisa. Sabe muito. E o que nós fazemos? Colocamos a serviço do mundo e não a serviço de Deus. O apóstolo Tiago diz que os amigos do mundo são inimigos de Deus e os amigos de Deus são inimigos do mundo. Nós não somos aquele que receberam 1 talento. Nós espíritas somos aqueles que receberam 5 talentos. E nós temos um dever imenso com essa doutrina espírita. Conheço gênios que desencarnaram e não deixaram uma obra escrita, que leram milhares de obras que eu não dou conta de ler e que não dei conta de ler. E não deixaram uma obra escrita. Um livro escrito. Podendo fazer. Se nós temos talentos e podemos fazer, se nós temos qualidades e podemos multiplicar essas qualidades, vamos fazer. Ah, mas eu só tenho uma virtude. Transforme essa virtude em 10.
Porque uma virtude leva às outras. Qualquer virtude que nós tivermos pode levar a todas as virtudes. A paciência leva a todas, a humildade leva a todas, a tolerância leva a todas, o amor, o bom senso, a calma, a persistência. Então, embora a parábola dos talentos esteja a falar daquele um que enterrou esse único talento, estamos aqui invertendo na noite de hoje. Estamos aqui a falar daqueles que recebem 5 e enterram, e outros que recebem apenas 1 e dão conta. Eu conheço pessoas que recebem apenas 1 talento. No meu caso, eu não me acho escritor. Eu nunca fui o melhor aluno da sala, até que um dia uma professora me elogiou, e aí, por causa da vaidade, eu tive que estudar. Ela foi falar na outra turma, que lá, na turma que eu estudava, na 5ª série, tem lá um aluno, mas eu falei, ela falou isso de mim, e agora eu tenho que estudar mesmo, para tirar nota boa, para honrar a palavra da professora. Eu nunca fui um aluno, eu sempre fui um aluno mediano, medíocre. Passava na média. E escrevi a obra cristã mais completa que existe, que estuda os evangelhos. É um talento multiplicado. Obra da espiritualidade. Pegou uma criança espiritual e disse, faz trabalho de adulto. Porque os adultos enterraram seus talentos pela vaidade, pelo status, pelos títulos. E aí vem a gratidão a Deus por ter multiplicado o talento e transformado em 100 talentos essa obra. Então, não vamos nos distrair colocando acima dos valores espirituais os valores materiais. Não vamos fazer isso. O escritor não ganha dinheiro, não. Isso aqui. Quando alguém fala que professor ganha dinheiro, que ganha pouco, o escritor ganha menos ainda. Tem alguém que ganha menos que professor, que é escritor. Então, se fosse pensar em dinheiro, as milhares de horas que foram executadas ao longo de 20 anos, economicamente não tem condições. Então, de onde vem a nossa infelicidade e muitas vezes a nossa desproteção espiritual? Porque nós estamos priorizando o lado material, mamon. Não estamos priorizando o espiritual. E isso gera um peso, a lei divina cobra. Aí o indivíduo tem que reencarnar. E muitas vezes reencarna numa condição difícil. Teve uma inteligência brilhante para fazer, e agora vem com limitações. Tinha um corpo saudável, tudo a favor, uma família maravilhosa, e depois vem com problemas de dificuldade afetiva. Porque o indivíduo tem que aprender a observar as leis divinas e saber usar bem do seu livre-arbítrio com as melhores escolhas. O processo do autoconhecimento é fundamental para que o indivíduo saiba o que ele pode e o que ele não pode fazer. E uma vez, eu muito feliz por ter feito esse trabalho, entrando na livraria Leitura, onde tem esse livro lá no Goiânia Shopping, eu vi uma obra do Champlin, o Antigo e o Novo Testamento, toda a Bíblia, interpretada versículo por versículo, um trabalho monumental. Eu falei, e eu que estou satisfeito em ter feito esse trabalho, olha aqui esse outro, trabalho fantástico. Poucos teólogos do mundo fazem um trabalho desse, interpretar a Bíblia versículo por versículo, e em alto nível. E ele escreveu em inglês, morava no Brasil, porque ele era inglês, e a mulher dele traduziu do inglês para o português, porque ele não sabia escrever profundamente em língua portuguesa, só em língua inglesa. Mas não vamos, aí vem o problema, não vamos
para competição. Não estamos aqui para competir com ninguém. Estamos aqui para dar o nosso melhor. O nosso melhor. A melhor virtude que alguém pode adquirir é o esforço. Eu dei o meu melhor. Eu aproveitei o meu tempo da melhor forma possível. Claro que nem sempre, provavelmente quase ninguém sai desse planeta 100%. Vou arriscar dizer que ninguém sai daqui desse planeta com nota 10, 100%. Ninguém. Só Jesus fez isso, porque já veio com 10 dele. Porque em alguns momentos nós perdemos tempo, em alguns momentos nós ficamos mais materializados, materialistas. Mas, se pelo menos tirarmos a média, tá bom. Deus não quer 10 em tudo, mas Ele quer a média em tudo, nota 6 em tudo. 6 na vida profissional, 6 na vida espiritual, 6 com a família, 6, pelo menos a média. O que não pode é zerar. De que adianta tirar 10 na profissão e 0 na família? Ou tirar 10 na família e 0 na vida social? Precisamos cuidar, ser perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Cuidar de todas as áreas, de todos os talentos que nos são dados. Então, a parábola dos talentos é um chamamento, é um alerta, para que nós não percamos tempo, para que nós agradeçamos o que nós temos e aprendamos que a lei multiplica quando nós colocamos a serviço do próximo o nosso trabalho, que é o que se chama de caridade. Caridade. Então, meus irmãos, não somos aqueles que receberam um talento, somos aqueles que receberam 5 talentos. Muitos talentos, muitas bênçãos. Talento é bênção, muitas bênçãos. Vamos multiplicar essas bênçãos. Se somos felizes, vamos aumentar a felicidade do outro. Se temos 2 camisas, vamos dar uma para quem não tem nenhuma. Vamos limpar nossos armários, nossas gavetas. Eu acabo de doar livro que eu nunca nem abri para ler. Eu descobri que eu tinha livro que eu nem tirei do plástico, para saber o que é que tinha ali. Coleções que eu nunca leria e não vou ler. Doei para a biblioteca. Aí eu descobri que eu sou um acumulador. Energia parada dentro de casa. Talento enterrado. Pensou, eu doar uma enciclopédia sobre Jesus? Eu doei 3 enciclopédias sobre Jesus, que eu nunca li. Então, vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos a isso. Saber observar e passar para quem não tem. E ajudar a quem precisa de nós. Desse jeito, dessa forma, nós vamos entrar no reino dos céus. Porque a cobrança vem. Tem o dia da cobrança. Você recebeu. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E ali, olha o que acontece. E aquele que não souber aproveitar, até o que tem vai ser tirado. Porque na próxima encarnação, provavelmente não vai vir com tantas bênçãos assim. Muitas vezes aquilo que nos falta hoje e que nos gera sofrimento, são bênçãos que nós desperdiçamos no passado. Meu Deus, porque para mim tudo é difícil nesse sentido. Porque você tinha antes e você abusou, não aproveitou, agora veio para valorizar. Veio para valorizar. Ah, mas como tudo que eu faço nessa área dá errado? Porque você não soube aproveitar, não soube agradecer o que você recebeu. Então, é um alerta. A parábola dos talentos é um chamamento para que nós não desistamos de nós, para que nós não nos preocupemos em demasia com as coisas da sobrevivência, porque nós precisamos de muito pouco para viver. De muito pouco para viver. Mas nós temos um medo da escassez, temos um medo de faltar no futuro. Não, eu vou guardar.
Meus irmãos, não foi fácil para mim doar mais de 600 livros. Porque eu olhava, meu Deus, eu posso precisar disso um dia. Para quê? Levar para o caixão? E depois dos 60, você tem que passar para frente mesmo. Logo. Porque ela diz, ó, organiza a tua casa. Isaías, o profeta, disse ao rei Ezequias, organiza a tua casa, porque tu vais morrer. Se Deus mandou o rei Ezequias organizar a casa dele, porque ele ia morrer, nós temos que organizar a nossa vida para viver. E viver e ter uma boa vida. E viver bem. E desfrutar dessa alegria. Da alegria de poder compartilhar com aqueles que não têm, por várias razões, o que nós temos em abundância. Muita paz a todos e continuemos refletindo sobre isso. Até a próxima.